E se tudo que você aprendeu sobre o lugar mais sagrado do judaísmo estivesse errado? E se o local onde o Templo de Salomão realmente ficava não fosse onde todos pensam há séculos? E se uma descoberta arqueológica recente mudasse completamente nossa compreensão sobre Jerusalém, sobre profecias, sobre o futuro? Você sente isso? Esse peso quando pensa no caos do mundo? Essa sensação de que algo grande está prestes a acontecer, mas você não sabe exatamente o que? Talvez seja porque estamos vivendo dias onde verdades escondidas por milhares de anos estão sendo reveladas, onde segredos enterrados sob a terra de Israel estão vindo à luz. E o que estou prestes a te contar pode ser a descoberta mais importante dos últimos 100 anos. Arqueólogos encontraram evidências que podem provar o verdadeiro local do Templo de Salomão. E não é onde você pensa, não é onde os mapas mostram, não é onde a tradição aponta. E quando essa informação se espalhou, Israel entrou em choque. Porque se isso for verdade, se o templo estava em outro lugar, tudo muda. As profecias ganham um novo significado. A reconstrução do terceiro templo se torna possível de formas que ninguém imaginava. Me dá 9 minutos. Porque essa descoberta não é apenas sobre história antiga, é sobre o seu futuro. É sobre profecias que estão se cumprindo agora. É sobre entender por que o mundo está como está. Vamos começar pelo básico. O Templo de Salomão, o primeiro templo de Jerusalém, construído há 3.000 anos, o lugar mais sagrado do judaísmo, onde a Arca da Aliança ficava, onde a glória de Deus descia tão forte que os sacerdotes não conseguiam ficar em pé. Um lugar de poder, de presença divina, de encontro entre céu e terra. E então, no ano 586 a.C., os babilônios destruíram tudo, queimaram o templo, levaram o povo cativo. E desde então, por mais de 2.600 anos, ninguém sabe com certeza absoluta onde exatamente o templo ficava. Existem teorias, existem tradições, mas certeza, prova arqueológica definitiva, não existia, até agora. Porque recentemente, usando tecnologia de radar de penetração no solo, arqueólogos encontraram algo extraordinário. Estruturas massivas enterradas, fundações de pedra cortada com precisão impossível para a época, canais de drenagem que correspondem exatamente às descrições bíblicas. E a localização? A localização é o que está deixando todo mundo em choque. Fica comigo, porque o que vem agora vai virar sua compreensão de cabeça para baixo. Durante séculos, todo mundo assumiu que o templo ficava exatamente onde hoje está o Domo da Rocha. Aquela cúpula dourada icônica no Monte do Templo. Faz sentido, não é? É o lugar mais alto, é o mais óbvio. É onde a tradição islâmica diz que Maomé ascendeu ao céu. Então todo mundo pensou, tem que ser ali. Mas tem um problema enorme. Se o templo estava ali, debaixo do Domo da Rocha, então é impossível reconstruir o terceiro templo sem destruir um dos lugares mais sagrados do islamismo. E isso significaria guerra, conflito mundial, caos total. Mas e se o templo não estava ali? E se estava em outro lugar no Monte do Templo? Um lugar onde é possível construir sem tocar no Domo da Rocha? Você percebe a magnitude disso? De repente, a profecia da reconstrução do templo se torna viável, politicamente possível, praticamente realizável. E é exatamente isso que as novas evidências estão sugerindo. Um arqueólogo chamado Eli Shukron, que trabalhou nas escavações da cidade de Davi por mais de 20 anos, fez uma descoberta que mudou tudo. Ele encontrou um sistema de túneis e aquedutos massivos que correm sob o Monte do Templo. E quando ele mapeou esses túneis, quando ele seguiu o fluxo de água, quando ele analisou as estruturas, tudo apontava para um local diferente. O templo, segundo essas evidências, ficava mais ao sul, sobre a fonte de Gion, a mesma fonte onde Salomão foi ungido rei, a mesma fonte que fornecia água para os rituais do templo. E isso faz sentido bíblico perfeito, porque a Bíblia diz repetidamente que havia água corrente no templo, que havia uma fonte, que havia rios fluindo, e não há fonte natural sob o Domo da Rocha.
mas há uma fonte poderosa, jorrando, exatamente onde as novas evidências apontam. Agora deixa eu te contar algo que vai fazer sua mente explodir. Se o templo estava ali, sobre a fonte de Gihon, então há um lugar no Monte do Templo, ao norte, onde um novo templo poderia ser construído sem tocar em absolutamente nada do que existe hoje. Sem conflito com o Domo da Rocha, sem guerra religiosa. E de repente a profecia de Daniel sobre o templo dos últimos dias se torna real, possível, iminente. Mas tem mais. Muito mais. Porque quando você começa a encaixar as peças, quando você olha para as escavações recentes, quando você analisa as medidas, tudo se confirma. O tamanho das fundações corresponde exatamente às medidas bíblicas. A orientação das estruturas aponta para o leste, como deveria. Os canais de água batem perfeitamente com as descrições em Crônicas e Reis. E aqui está algo que poucos percebem. A Bíblia diz que Salomão construiu o templo no Monte Moriá, o lugar onde Abraão quase sacrificou Isaque. E a tradição judaica sempre disse que esse lugar era o topo do monte do templo. Mas e se Moriá não era o topo, mas a encosta? O lugar onde a água brotava? Porque Abraão não precisava de água no topo da montanha. Mas para construir um templo, para fazer sacrifícios, para purificações, você precisa de água. Muita água. E ela está exatamente onde as evidências apontam. Você percebe como Deus trabalha? Ele esconde verdades por milhares de anos. E então, no momento certo, no momento profético, ele revela. Não é coincidência que essas descobertas estão vindo à luz agora. Não é acaso que a tecnologia para mapear o subsolo só existe há poucas décadas. Tudo tem um propósito. Tudo tem um tempo. E o tempo é agora. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Por que isso importa para você? Por que você deveria se importar com onde um templo antigo ficava? Porque, meu amigo, minha amiga, esse templo não é apenas história. Ele é profecia. Ele é futuro. Daniel profetizou sobre ele. Jesus falou sobre ele. Paulo escreveu sobre ele. João viu visões sobre ele. E todas essas profecias dizem a mesma coisa. Nos últimos dias, haverá um templo em Jerusalém. E coisas específicas acontecerão nesse templo, que marcarão o fim dos tempos como conhecemos. E agora, pela primeira vez na história moderna, temos não apenas a novilha vermelha para a purificação, não apenas os utensílios preparados, não apenas sacerdotes treinados, mas o conhecimento de onde construir sem causar uma guerra mundial. As peças do quebra-cabeça profético estão se encaixando. E aqui está algo que vai te arrepiar. A Bíblia fala de uma abominação da desolação que acontecerá no lugar santo. Daniel descreve. Jesus alerta sobre isso. E todos os estudiosos concordam. Precisa haver um templo para isso acontecer. Um templo físico, real, funcionando. E pela primeira vez em 2000 anos, é possível. Mas sabe o que é mais impressionante? Não é apenas a descoberta arqueológica, é o timing, é o momento histórico, é tudo acontecendo ao mesmo tempo. A novilha vermelha nasce, o muro chora, o local do templo é revelado. Israel está mais forte politicamente do que nunca. Acordos de paz estão sendo feitos com nações árabes. Tudo está se alinhando, tudo está convergindo. Como se a história estivesse acelerando em direção a um ponto final. E você está vivo para ver isso. Agora vem algo profundo. O templo sempre foi sobre a presença de Deus. Era o lugar onde céu e terra se encontravam. Onde o divino tocava o humano. Onde pecadores podiam se aproximar de um Deus santo através de sacrifícios. Mas depois que Jesus morreu na cruz, algo mudou. O véu do templo se rasgou de cima a baixo. O caminho para Deus foi aberto. E Paulo escreveu algo revolucionário. Vocês não sabem que vocês são templo do Espírito Santo? Você, seu corpo, seu coração, é o templo onde Deus quer habitar agora. Não em pedras em Jerusalém, mas em você. E talvez toda essa busca pelo local do templo físico seja Deus te lembrando. Existe um templo que precisa ser reconstruído.
o templo do seu coração, as paredes que caíram, a presença que saiu, o altar que está em ruínas. Deus quer reconstruir isso. Ele quer habitar em você de novo. Ele quer que sua glória encha o templo da sua vida, como encheu o templo de Salomão. As escavações em Jerusalém estão revelando fundações antigas. E talvez Deus queira revelar as fundações da sua fé também. Talvez Ele queira te mostrar onde você se perdeu, onde você se desviou, e te dar a chance de reconstruir, porque o terceiro templo pode ou não ser construído em breve. Mas o templo do seu coração, esse precisa ser reconstruído hoje. E aqui está a verdade que poucos entendem. Todas essas profecias, todos esses sinais, todas essas descobertas, elas não são para te assustar, são para te despertar, são para te lembrar que Deus está no controle, que Ele tem um plano, que a história não está acontecendo ao acaso e que você tem um papel nessa história. Se você chegou até aqui, se essas palavras estão tocando algo dentro de você, não é coincidência. Deus está falando. Ele está te mostrando que o tempo está passando, que decisões precisam ser tomadas, que o rei está voltando. As pedras de Jerusalém estão revelando seus segredos, e Deus quer revelar seus planos para você também. Mas você precisa estar atento, você precisa estar buscando, você precisa estar preparado. Se essa mensagem impactou você, escreve nos comentários. Reconstrói o templo em mim, Senhor. Não é apenas uma frase, é uma oração. É você abrindo seu coração para que Deus faça uma obra nova. E se você quer continuar descobrindo profecias se cumprindo, sinais aparecendo, verdades sendo reveladas, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com quem precisa acordar espiritualmente. Porque arqueólogos encontraram o local do templo, mas Deus quer encontrar o caminho para o seu coração. As fundações antigas foram reveladas, e as fundações da sua fé podem ser restauradas. O templo pode ser reconstruído em Jerusalém, mas antes disso, Ele quer reconstruir o templo em você. A escolha é sua. O tempo é agora. As descobertas estão sendo feitas. E a maior descoberta que você pode fazer é redescobrir Deus.